Eu sou a Deise. E eu sou a Marina. Nós somos do Tecendo Essência. Nossa missão aqui é auxiliar as mulheres no despertar da essência feminina. E hoje estamos aqui para falar sobre 3 deusas que são muito importantes para o feminino. É uma tríade, a gente colocou até na divulgação dessa live, que é a tríade da mulher madura. Afrodite, Hera e Deméter. Sim, são 3 deusas, né, que a gente, até no nosso processo terapêutico, no curso, quando a gente traz a energia dessas três deusas, realmente é um processo em que a mulher já está madura para compreender, né, esse equilíbrio dessas deusas. Ela precisa estar integrada à essência feminina, tá, para a mulher conectar com esse todo do feminino dela. Nós sabemos, né, que dentro do nosso feminino, dentro dessa essência feminina que nós estudamos aqui, né, que nós fazemos todo o processo, nós temos 7 grandes deusas, né, que são arquétipos que trabalham com a gente, que equilibram o nosso feminino, tá? Mas dentro dessas 7, cada uma ali é como se regesse uma determinada função dentro do feminino que está em toda mulher, né? Então, é uma orquestra. Eu gosto às vezes de comparar com uma orquestra. Para dar uma boa sinfonia, uma boa música, ela precisa entender os melhores momentos de se colocar cada instrumento, né? Então, essas 7, quando a gente bem equilibrada em nós, a gente entende como elas funcionam, né, dentro da nossa expressão no feminino do mundo, tá? Lembrando que esse equilibrado não significa que a gente tem que ter todas ali com a mesma pontuação se a gente faz o teste, não é isso, mas entender dentro das que a gente tem mais acesso, do que a gente tem menos acesso, entender como elas funcionam e como elas conversam no nosso feminino, tá? Então esse equilibrado é nesse sentido. E como nós temos essa orquestra e cada uma ali rege uma determinada, um determinado momento, uma determinada questão, nós temos essas 3 que a gente pode falar que é o coração, né, do feminino. Ali são 3 funções de expressão do feminino no mundo, em que para a mulher está muito arraigado a própria essência ancestral da mulher, a própria essência de evolução da mulher. Então, por isso que ela equilibra muito das nossas funções femininas. Todas são importantes, mas para a mulher ter uma maturidade feminina, que é isso, ela conseguir deixar a criança, deixar a adolescente e conseguir se colocar no mundo dentro e fazer o seu feminino se expressar de forma equilibrada, essas 3 têm que estar conversando assim, uma conversa muito gostosa com toda mulher, tá bom? É a mulher já mais madura. Mais madura. Por que a gente fala da mulher madura? Quando a gente coloca mulher madura, é um sentimento de maturidade. É claro que cronologicamente a gente entende, até porque a gente vai falar de alguns dos detalhes de cada uma, cronologicamente é importante a mulher ter o preparo do corpo também para isso. Mas essa maturidade, ela precisa tanto uma maturidade emocional quanto física. Por isso que se fala que essa mulher madura, a gente coloca nessa idade a partir do final da adolescência, vamos dizer assim, seus 26, 27 anos, porque a gente entende a adolescência, a gente sabe que a juventude ali começa nos 20, mas tecnicamente a adolescência vai até os 25, né, quando a gente vê os estudos cronológicos. Então, dali para frente, 26, 27, a mulher já começa nessa base mais madura, que essas deusas precisam. Ela tem contato sim com elas antes, mas dentro dessa idade para frente, principalmente entre os 30 aos 40, até uns 45, elas estão na sua força mais máxima, né? Vamos dizer assim, regendo ali de frente o feminino, né, de cada mulher. Então, para a gente entender, e vai explicando os detalhezinhos, essa tríade ela é composta de Afrodite, lembrando que a deusa do amor, deusa alquímica, e lembrando que nós trabalhamos a Afrodite aqui como base
para o feminino. Então, dentro dessas 7 deusas, a Afrodite é aquela que, por ser alquímica, ela dá a estrutura base do feminino. É como se ela acompanhasse todas as outras deusas, né? Ela fosse aquela que vai ajudando cada uma delas, vai unindo, vai harmonizando toda essa roda aí. Então, Afrodite, vamos dizer assim, é aquela grande harmonia entre todas. Então, Afrodite, tá? Começando por ali, tá? Depois de Afrodite, a gente já vem com as outras duas, que essas sim, elas têm um apogeu muito forte, né? Dentro dessa maturidade, que é Hera e Deméter. Hera, que é a senhora do compromisso, da união e do casamento, tá? E que seria, vamos dizer assim, a função esposa, se a gente pensar num protocolo aqui, né? Mas a gente está falando muito mais desse compromisso de casamento sagrado e união, tá? E Deméter, que é a função mãe, tá? E para a mulher, Deméter, ela tem uma força muito importante. Não só no biológico, na função mãe, exatamente por engravidar, mas como ancestralmente a gente tem a base mãe como feminino muito forte e nós geramos a vida, nós temos a função biológica de gerar a vida, né? Dentro do nosso inconsciente, até dentro da nossa natureza a selvagem, animal que nós temos uma natureza instintiva. A mulher tem Deméter como uma das suas forças instintivas também. Então a mulher precisa se conectar a essa essência, principalmente na sua maturidade, para equilibrar muito do seu psiquismo, tá? Não significa que ela precisa ser mãe, tá? Não quer dizer que toda mulher tem que engravidar, não, ela pode optar por não engravidar. Só que ela precisa ter ciência da sua força Deméter, que existe uma Deméter dentro dela, que é natural isso é ancestral dela, e ela precisa acolher essa Deméter e entender essa energia. Por isso que a gente fala que essas 3 energias, elas vibram muito forte no feminino. E quando elas não são ouvidas, elas causam um estrago, gente. Então a gente vai falar mais a fundo desses detalhes de cada uma, ok? Nós temos a base Afrodite, a gente tem muito vídeo sobre Afrodite, já falou até bastante de Afrodite, a gente sempre fala muito por ser essa base. Ela traz essa estrutura da liga, da mulher, ela é conexão. Então ela conecta todas as deusas. Ela tem essa vibração, tá? Que traz ela tanto virgem quanto vulnerável, tá? Uhum. Ela consegue passear por esses 2 mundos, né? Sabendo que quem acompanha mais tempo a gente sabe que é subdividido, né? Entre virgens e vulneráveis, elas são subdivididas as deusas. E dentro dessa vibração, né, Afrodite, a mulher, ela se expressa no amor próprio também, tá? Ela consegue entender o outro e a ela mesma. Por isso, a Afrodite é tão importante ser acionada na mulher, porque ela traz esse aconchego também consigo mesma, essa conexão consigo mesma. Então, o saber se amar é o primeiro processo que a Afrodite ensina, tá? Antes de amar o outro. Então, quando a gente entende a Afrodite, e esse primeiro processo de maturidade da mulher começa com a Afrodite exatamente por isso, porque ela precisa sentir o amor por ela e sentir o amor pelo outro, e entender essas primeiras conexões, tá? Despertar a feminilidade, né, também, essa energia do amor, né, ela fala muito da feminilidade, né? E o prazer, entender não só toda essa feminilidade, mas saber entender as suas conexões de prazer, ter prazer consigo mesmo, tá? E entender o que o mundo, se permitir esse prazer no mundo. Isso é muito feminino, essa vibração é muito feminina. Ter um olhar amoroso para com o mundo, para com as pessoas, né? Enxergar o melhor. E para consigo mesma. Então, o primeiro processo, ele vem com Afrodite,
tá? Depois a mulher, ela vai tomando, vamos dizer assim, cada vez mais num processo mais maduro, tá? Cada vez mais entendendo essa energia, né? E ali ela traz a segunda fase dessa conexão. Tudo acontece, vai acontecendo um pouco junto, mas tem momentos de aprofundamentos dependendo da fase em que a mulher está. Parece que a deusa vem mais forte, essa energia, mesmo não sendo a sua energia como a principal. É aquele momento que a própria vida biológica ajuda, né? Porque essa deusa, tá, que mora em você, que mesmo que você não tenha esse acesso tão fácil, ela tem algo para te ensinar. Então, por isso que ela aparece nesse momento. Muitas vezes ela vai lá e vai conversar com a sua principal. E aí, um ponto importante, quando a gente faz o processo terapêutico, é que você está aberta para ouvi-la, né? Porque muitas vezes, por ser algo que a gente às vezes não ouve tanto, a gente fala, não faz parte disso, é uma coisa que é fase, eu não vou olhar para isso, e acaba não trazendo essa conexão com essa deusa que precisa e perdendo uma grande oportunidade de aprendizado, perdendo essa grande conexão que é feita com o feminino, tá? Então, entender esses processos é muito importante. Como a gente comentou, a Afrodite, ela vem já lá desde o iniciozinho do feminino, desde que a gente nasce, já tem a Afrodite agindo na gente, né, de forma forte. E ela na adolescência começa cada vez mais se abrir para o mundo, entender o eu e o outro, nos amar cada vez mais, para no início da maturidade dar espaço para Hera, a grande rainha. Por quê? Como nós falamos, a Afrodite é a conexão inicial. É saber olhar, saber ter um olhar amoroso para o outro, né? Como ele comentou. Tudo isso é a energia Afrodite. Mas nesse caminhar, nesse processo de saber olhar o outro, também existe a conexão importante de manter a conexão, de se comprometer, de ter elo, de ter compromisso. E isso requer uma nova postura. Não é só a postura do momento, é uma postura de planejar, é uma postura de entender que na minha vida eu posso incluir o outro, né? E nós podemos fazer uma conexão e crescer junto. Entender que as conexões são importantes para a própria evolução. E aí nós temos a energia que nós chamamos do casamento sagrado. É que onde a gente faz essa fusão, essa união, essa fusão com o intuito maior do nosso crescimento. E esse crescimento, ele tem a base amor. Então, ali, porque a energia da Hera, que é esse prisma nosso do feminino que a Hera traz, ela traz a energia da conexão. Ela traz a energia da união. Ela quer se conectar, ela quer unir, ela quer se comprometer para elevar-se, para ir para algo maior. Só que para ela evoluir, evoluir o casal também. Né? O casal, né? Ela quer uma evolução de um todo. Ali ela quer ir levar o todo. A gente sempre fala, o arquétipo dela é a rainha, ela é a esposa de Zeus. Porque a rainha, quando a gente pensa numa rainha, ela não pensa em si. As verdadeiras rainhas, né? O papel da rainha não pensa, na verdade, é aquela questão de não pensar em si e pensar no reino, né? Ela e o rei ali estão olhando para o povo, eles têm um compromisso, né, com esse todo, né? Então, a Hera traz isso, desse compromisso com algo maior. Por isso que ela é tão importante nessa conexão elo. Só que se ela veio sem Afrodite, ela não tem esse calor que a Afrodite dá, essa conexão amor. A Hera vem mais traz uma certa rigidez, né? Porque você precisa ser, entre aspas, forte, né? Eu não gosto muito dessa palavra, mas ser determinado, sabe? Saber, a união, ela não é um processo tão fácil, né? Ela requer um cuidado, ela requer uma responsabilidade, ela requer uma maturidade, tá? Que a Hera tem, né? Essa é uma energia que a Hera traz. Só que tudo isso muito
assim, muito forte, descambando aqui. Sem Afrodite, ela entra numa frieza, numa responsabilidade por responsabilidade, um compromisso por compromisso, por algo maior, sem curtir, sem o prazer que a Afrodite dá, né? Digamos que entre quatro paredes, para o casal, seria muito bom que a Afrodite se apresentasse, né? Então, nesse sentido, Hera e Afrodite, elas precisam estar juntas, né? Porque uma coisa é aquele o momento, entre aspas, a esposa, que é aquela, estamos junto, né? A gente tem projetos, a gente tem coisa, vamos junto. A Afrodite é, vamos ficar bem juntos, né? Aquela coisa dos dois se conectarem. Para quê? Para a evolução acontecer, né? E então, essas duas já começam a base da maturidade feminina. Entender essas duas bases importantes. E aí nós temos uma terceira, que é a completude dessas duas bases, que é Deméter. Deméter, ela é a mãe, né? Então, aqui, no sentido mais simples, mais básico da energia, mais natural da energia, é a mãe, a mulher grávida, a mulher engravidar, tá? Engravidar é Hera, desculpa, engravidar é Deméter, ok? Só que aqui a gente vai entrar um pouco mais a fundo, não é só isso, entendeu? Isso é muito pouco para Deméter. Deméter tem uma função muito importante na mulher, na energia feminina, como nós vimos, porque ela faz parte também da nossa ancestralidade. Até só fazendo um paralelo, aqui tem duas deusas desse conjunto das 7 grandes deusas do feminino, que são muito bases, tá? Para a mulher, ok? Que trabalha muito forte a conexão raiz e ancestralidade. Uma delas é Deméter, como nós vamos ver agora, tá? E outra é a própria Ártemis, que é a caçadora, a lua, tá? Que também, dentro das deusas virgens, traz essa questão da ancestralidade feminina, até pela sua conexão lunar e tudo mais, tá? Então, porque ela trabalha muito com a natureza, né? Com a base instintiva. Então, essas duas, elas têm essa conexão muito forte da mulher, né? Dentro da sua essência mais instinto. É como se a Deméter fosse uma oitava maior da própria Ártemis. A Ártemis é o primeiro passo do instinto, né? Ela precisa iniciar, tanto é que ela tem aquela questão muito da adolescente, ela precisa trazer essa força, criar essa força interna dela. Quando ela está completa ali nesse interno, ela sobe porque ela já está pronta para gerar. Aí ela entra nessa fase Deméter, né? Que é a fase mãe da mulher. E a gente sabe que não só pela questão instintiva, não só pela questão biológica do feminino, Deméter é forte, a cultura do feminino, do feminino da mãe, ela é muito forte. Porque a gente vê desde os primeiros das primeiras civilizações, a mulher é cultuada muito forte pela gravidez, né? Uma das primeiras questões de se identificar o feminino, né? Ela dá a continuidade à vida no mundo, na humanidade. Se não for a mulher, a humanidade se extingue, né? Ela possibilita a gravidez nesse sentido, né? É claro, a conexão homem-mulher, né? Porque precisa para haver a fecundação, mas ali há, né, no processo natural, mas a mulher tem todo um preparo para manter, né, essa vida, porque ela não só gera, como ela mantém, né? Ela dá o alimento, ela orienta, pensando até de forma biológica, aqui para depois a gente chegar na mulher, na nossa estrutura mais complexa, de forma biológica, nós, como humanidade, o bebê ele não consegue sobreviver sem mãe. Sem alguém que faça esse papel mãe. Não consegue sobreviver nem fisicamente, porque não é só, tem muitos animais que nascem, depois de algumas horas, já estão ali praticamente andando sozinho, pensando, né? Assim, né? Nós não. Nós, seres humanos, pensando como parte da natureza, nós precisamos de um tempo aí para conseguir, né? Anos, aliás, né?
para conseguir sobreviver, senão a gente morre, né? Pelo menos uns 2 anos. E não só no biológico, como no nosso psicológico. É muito forte o papel mãe e pai, né? Para o desenvolvimento de uma vida, do desenvolvimento de uma criança. Então, quando Deméter vem para a mulher, ela vem com toda essa força. Ela vem com a força biológica. Então, olha só, já começa ali uma coisa que não dá para você negar, né? E esse biológico não precisa ser exatamente o querer engravidar, mas você quer trazer algo ao mundo. Começa uma sensação de, às vezes, falta, do que parece que eu não estou contribuindo para o mundo de alguma forma. E começa a vir questionamentos na mulher muito grandes. O que eu estou fazendo? Sabe? O que eu estou gerando de bom? Quantas mulheres não se veem nisso, né? O que eu estou... Muitas vezes até se questionam na parte de trabalho, até se questionam na forma... E podem realmente entrar com a energia em outras áreas, não significa que ela precisa ser mãe. Mas isso vem da força de Deméter, que é trazer vida ao mundo, né? É um papel feminino, ela traz a vida ao mundo. E isso está dentro da nossa evolução. Então ela já começa a vibrar aqui. E depois tem a questão do manter e do cuidar. A mulher orientar, fazer com que algo cresça e você traga algo melhor. Você faça esse mundo ficar melhor de alguma forma. Aí você sente aquela energia de querer orientar, de fazer com que tudo leve para algo melhor. Então, quando a mulher ela entende essas 3 energias que são muito fortes para ela pode colocar essa energia e trabalhar com ela da melhor forma que o coração dela está pedindo. Não significa que ela precisa casar e ser mãe e ter o processo clássico. E também entenda que o processo clássico é muito importante para a mulher. Então, as mulheres que optam por esse papel é porque elas estão seguindo algo que o coração delas estão vibrando. E é algo natural, não é algo de menos-valia para a mulher, tá? Ser mãe, ser esposa, faz parte também do feminino, como do masculino, ser companheiro e ser pai, entendeu? Eu gosto de falar porque às vezes a gente, por anos e anos de desequilíbrio, às vezes a gente coloca como parece que é só isso. Gente, não é só isso. Se isso for bem feito, você está fazendo um papel para a humanidade maravilhoso, tá, gente? A gente está com a falta dessa estrutura ser bem feita na nossa humanidade, né? Então é uma coisa importante e isso realmente traz, sim, uma satisfação interna. É claro que não é só isso, né? Tem mais coisas também, a gente olha todos os lados. E, então, dentro dessa estrutura, mas se a mulher não, por alguma opção, muitas vezes ela tem as deusas virgens muito forte, né? Ela tem outras estruturas que vão contribuir nessa tríade, né? Nessa tríade, vamos dizer assim, primordial do feminino. Ela pode usar essa energia que está vibrando no equilíbrio, pensando aqui como essa tríade está no equilíbrio, e conectar em outra estrutura. Às vezes ela pode até ter um relacionamento, não precisa ser exatamente um casamento, mas ela pode ter um relacionamento de compromisso, onde vai depois ter mas ela vai gerar algo diferente, ela pode gerar um trabalho, algo que ela consiga, ou então até num próprio hobby, ou numa questão ideológica, que às vezes não é nem o trabalho oficial dela, mas ali ela faz algo de coração, que ela cuida, que ela traz, né? Toda essa energia de estar se sentindo parte desse todo e contribuindo para algo maior, gerando vida. Porque ao papel de Deméter, quando a mulher está na energia de Deméter, ela está em conexão com, eu acho que é a conexão mais forte que tem da deusa nesse sentido, da grande mãe. Porque ela está se colocando como grande mãe, ela está gerando vida para a Terra, para o planeta, de alguma forma ela está gerando algo. Então é nesse momento que a mulher se reconhece deusa. É o máximo, do potencial criativo da mulher. Sim. Né? Gerar um filho. Gerar um filho. E é claro que também, como a gente comentou na Era, não adianta a Deméter estar desconectada, mesmo da Era e mesmo da Afrodite. Tá? Não quer dizer que então Deméter
a supra-sumo, vamos dizer assim, só vamos olhar Deméter? Não, Deméter de mais desequilíbrio. A gente tem outros vídeos falando sobre isso, não vou entrar nesse assunto. Mas, sem a Hera e sem a Afrodite, a Deméter pode perder noção dela mesma. Tá? Por quê? Porque a função Deméter é muito outro ali. É muito dar-se. Ela tá numa função assim de maior mesmo. Ela tá realmente pensando muito no externo. É muito mãe. Só que é aquela mãe que esqueceu que ela é um ser humano também, que ela é uma mulher, né? Então, o primeiro passo da Deméter é ela unindo Hera e unindo Afrodite, ela entende que ela é mãe dela mesma. Ela entende que não adianta ela cuidar só do outro se ela não cuida dela. Ela não adianta ela ser mãe se ela for ficar sozinha, porque normalmente, né, assim, o equilíbrio, tá? O ideal é estar no equilíbrio para o crescimento da criança. Ela precisa de figura masculina, figura feminina, energias ali, trabalhando com essas duas energias para existir um crescimento também, não só físico, mas psicológico da criança. De preferência que esse masculino se manifeste ao lado dela, né? Ao lado dela. Não nela, né? Não nela, não nela. Ele que seja um companheiro, esteja ao lado dela auxiliando. Porque, né? O que acontece? É ali, com essa era, né? Que a mãe ensina, no caso a filha, a relacionar-se. Ao que é uma relação amorosa, né? Quando ela está equilibrada em Afrodite e Hera. Ela ensina a filha a falar assim, olha, você vai crescer e eu vou te passar a força feminina, eu estou te ensinando o seu feminino. E dentro disso tem toda uma estrutura psicológica ali, tá? Que energética, que auxilia a mulher, tá? Dentro de toda essa estrutura Hera e Deméter, tá? Da Hera tá junto com a Deméter e a Hera mostrando, dando base, porque como a gente falou, a Hera, além de dar conexão que ela tem do casamento, ela dá estrutura para essa união, né? E essa estrutura ela ensina muito para Deméter, né? Que a Deméter ela se perde no dar-se, né? E a Hera fala, calma, vamos dar estrutura aqui que você está precisando para o relacionamento conseguir ter um equilíbrio. Não só o relacionamento casamento, mas o relacionamento mãe e filha. Porque nessa união precisa ter uma estrutura, ok? E no caso de Afrodite, é a base amor. Então é o momento em que as duas entendem o alto amor e o amor ao outro. E Afrodite bem equilibrada, ela traz uma conexão amor, alto amor e amor ao outro, onde esse fluxo funciona de forma natural. Então, por isso que é maravilhoso, é importantíssimo a mulher se abrir para essas três deusas. Tá? A mulher madura. Madura, porque ali ela vai se permitir sentir tudo isso, tá? Entender como essas três deusas conversam com você, porque elas conversam de uma forma muito particular também com vocês. Nenhuma é igual, uma não é igual à outra. A gente sempre falou, a sinfonia aqui é diferente. Então, dependendo de como tá a sua principal, a sua mais fraca, elas vão conversar de uma forma. O importante é deixar elas se expressar e não se perder, não se prender, tá? A alguns conceitos ou algumas ideias em que você vai tirar uma dessas energias achando que é uma menos-valia, achando que isso aí não é certo, não é importante. Tudo que não é reconhecido, mais cedo ou mais tarde vai se manifestar, e talvez se manifeste de um jeito não tão agradável. Sim. Né? Querendo ali reconhecimento, né? Da sua vibração, da sua existência. Sim. Então, porque não adianta, elas estão dentro de você. Tá? Não adianta negar, né? Quando a gente coloca, igual, quando a gente, vou dar o exemplo da casa, que eu sempre dou nos atendimentos. Se você vai limpar a casa, não bota a sujeira para baixo do tapete, fingindo que não existe. Existe, tá ali. E vai ficando pior cada vez mais, entendeu?
Então pega e limpa tudo e tira o que tem que tirar e deixa a casa limpa de verdade. Encara aquela sujeira e fala assim, isso aqui eu preciso resolver. Que é, né? Nesse sentido, dentro dessas deusas, é realmente entender sem nenhum tipo de... sem um preconceito de alguma das energias delas. Vai de coração limpo, de coração aberto, entendendo que faz parte de você. Só precisa entender como ela conversa com você. Facilita a mulher ter relacionamentos, ter uma saciedade de vida, tá? No sentido de Deméter, quando você reconhece o ser mãe, né? Que traz muito dessa satisfação no feminino. Traz a ruptura também da infância, porque quando elas são bem resolvidas, a mulher não tem como continuar sendo a menininha. Ali elas vêm com peso e falam assim, aqui não tem choradeira não, aqui você vai virar mulher, entendeu? Ela é rainha, as três elas são muito poderosas para unidas falarem não. Até interessante lembrar que quando a gente fez o mito de Eros e Psique, quem quiser tem a playlist, tá bem legal, né? Uma das mais importantes, assim, uma das mais importantes, né? Na verdade, tudo ali tem mais importância, mas assim, a gente entende que as deusas que vêm, né, orientar, né? A primeira que veio orientar é a Afrodite, mas a Psique, ela passa pelos reinos de Hera e Deméter, e elas falam, aqui você não pode ficar enquanto você não crescer como mulher, porque essas energias, ela vem mesmo quando você está preparada, tá? Por isso que para a mulher, muitas ainda tem essas energias, a gente fala, são energias que dentro dos nossos atendimentos a gente vê que precisam mais expressão. A mulher está perdendo muito de equilibrar essas três, tá? Às vezes por falta de preparo, tá? Para chegar nelas, então dificilmente às vezes não faz essa altura da infância, tá? Até por falta de preparo das nossas antigas mães, avós, né? Que na forma de ensinar o nosso feminino, isso foi trazendo e foi desequilibrando um pouco, então a gente sente muito isso. Também na própria questão de nós estarmos numa sociedade um pouco agressiva para o feminino, né? Porque é uma sociedade de energia patriarcal, é uma energia masculina, né? E precisa realmente ter um olhar. A gente não tem como não viver nessa sociedade, é o que a gente tem para hoje, então vamos focar nela, mas viver de uma forma que a gente possa expressar o feminino sem, assim, se fechar no medo e simplesmente trazer isso de uma forma de coração aberto, como eu falei, sem preconceitos contra o que a gente entende internamente, tá? Contra o que sente. Contra o que sente. Né? Deixa fluir. Sim. Acho que deixa sentir e deixa fluir. Deixa fluir, exatamente. O que envolve romper com a infância? Envolve, assim, vários detalhes. Aqui a gente fala até de um outro arquétipo, tá? Que não é, na verdade, essas três a mulher já está preparada para entrar. O rompimento com a infância, a gente vai trabalhar Perséfone, tá? Que é a relação até Deméter, Perséfone, Hades, que a gente vê no mito, que é onde Perséfone começa a sair da conexão mãe e filha, onde ela não entende a força dela, não entende quem é ela, tá? Ela vai para os infernos, ela vai para o mundo avernal, quer dizer, existem cortes, existem perdas, existem rituais femininos, inclusive a menstruação é um dos primeiros rituais femininos que acontece, onde a mulher começa a entrar em contato com quem ela é e não mais com quem o externo diz que ela é. E isso começa a ser o rompimento da infância. Não tem como eu falar muito profundamente, porque senão vai dar uma live inteira só para isso. E nós temos live de Perséfone, então, sobre essa parte, então é legal dar uma olhadinha na live. Mas só para ficar a dica aí, essa parte é outra história, é outra prisma. Por isso que a gente fala que é tão rico o feminino, quando a gente tem a visão das 7 grandes deusas como arquétipos, porque cada uma realmente traz uma energia que conversa com um dos nossos pontos.
tanto pontos de sentimentos internos, quanto fases da nossa vida em que elas vêm naturalmente nos auxiliar, tá? E ali o importante é ouvi-las dentro de cada fase. Mas falando sobre mãe e filha, nós temos um vídeo legal. Aliás, nós temos um vídeo bem legal que a gente fez no Dia das Mães desse ano. Então ele já é mais antiguinho. Se quem quiser, que fala muito dessa relação mãe e filha, falamos de Deméter, tá? E fala muito bem desse corte e da influência de Deméter, né, em diversas outras deusas, como é uma mãe Ártemis, como é uma mãe Afrodite, como uma mãe Atena, tá? Hestia. Então, que todas elas também, né, a gente tem que lembrar que quando a gente fala dessa tríade, fala dessa força, a gente não pode ignorar a sua deusa mais forte. Ela tá ali regendo todas elas. Se por um acaso a sua deusa mais forte for Deméter, for Hera ou for Afrodite, com certeza precisa ter um olhar para esse equilíbrio da tríade. Por quê? Porque ela sendo mais forte vai sempre pender um pouquinho para ela, né? Então tem que dar essa equilibrada para saber. Isso é um trabalho terapêutico mesmo de autoconhecimento. Então isso é importante, ok? Mas se for uma outra, por exemplo, uma Ártemis, né, que tem uma outra energia, precisa entender como essa Ártemis, estando em você, conversa com essas três. Será que ela está deixando elas se expressarem? Porque aqui a gente está falando de dois mundos diferentes. A gente está falando de deusa virgem com deusa vulnerável. E alquímica. E a alquímica sendo a Afrodite. Quando não está equilibrada, elas podem muito bem uma sufocar a outra. Isso acontece e é preciso realmente olhar, tá? Isso pode prejudicar muito a mulher. Bem, quem assistiu até aqui não fez o teste deusa pessoal ainda, não sei o que está esperando para fazer, né? Na descrição desse vídeo no YouTube tem o link, no Instagram, na descrição do perfil do Tecendo Essência tem o link também. Você pode clicar lá e é um formulário super rápido, você solicita o teste, a gente envia por e-mail. E aí você vai ficar sabendo como tá aí sua Afrodite, sua Hera e sua Deméter e todas as outras deusas, as 7 deusas, né? É um teste que traz muito autoconhecimento. Quando você fizer, aconselho a pesquisar. No próprio Tecendo Essência tem a playlist Deusa Pessoal, playlist Semana das Deusas. Cada playlist acho que tem 1 hora, meia hora falando de cada uma das deusas. Então assista os vídeos da sua deusa principal, aquela que tem maior pontuação, claro, para você confirmar que realmente você faz sentido, essa deusa se expressa em você, né? E aconselho também a assistir o vídeo daquela deusa com menos pontuação, né? Também vai falar bastante coisa aí que talvez você não esteja se permitindo vivenciar na sua vida, né? E talvez lá até já tenha uma dica aí de como você trazer esse equilíbrio, né, para sua vida. E se você não entender como que você teria esse equilíbrio, vem participar das lives aqui, né? Sempre às 19 e pouco. 19 e pouco. Estamos aqui. E assim, se você quer realmente mergulhar no seu feminino, fazer, entender, né, fazer esse estudo profundo e sentir o seu feminino, assista as lives, nós temos muito material. Aconselho também a assistir sobre todas as deusas, porque não é só a principal, não é só a de menor pontuação, nós temos todas. E entender como elas se comportam, às vezes vai entender do nosso próprio olhar para a vida, é muito importante, tá? Isso ajuda muito. E participa, a gente tem uma série de atividades, a gente sempre tem alguns especiais, a gente faz às vezes uma semana especial. E todas as dúvidas pode deixar nos comentários, a gente sempre responde os comentários, aproveitar a live para fazer perguntas. Então é isso, gente. Muito obrigada por assistir até aqui. E se quiser nos ajudar, ajude compartilhando esse vídeo, curtindo, deixando seu comentário. Sim. É isso, pessoal. Então, boa noite. Boa noite.